Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson da Curios Centro Educacional e na videoaula de hoje nós vamos iniciar o módulo Cristologia. Vamos ter a primeira aula onde nós vamos falar sobre a identidade de Cristo, um tema muito importante que vai nos ajudar no aprofundamento bíblico e teológico. Para iniciarmos o nosso estudo sobre a identidade de Cristo, eu quero aqui ler com vocês um texto de Mateus, no capítulo 16, versículo 13, que diz assim: E chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Com essa pergunta, Jesus, ele, claro, sabia o que pensavam as pessoas acerca do Cristo. Mas ele estava interrogando os seus discípulos para que eles fizessem uma reflexão, para que eles olhassem para dentro, e refletissem sobre esse assunto, tentando entender a identidade de Cristo. Isso porque é algo extremamente importante compreender quem realmente o Cristo é. Ao longo da história da humanidade, a gente vai perceber que várias identidades foram construídas, identidades contrárias à real identidade de Cristo, identidades que aparentemente podem ser corretas, mas são equivocadas. Então vamos analisar um pouco aqui de algumas identidades que foram desenvolvidas. Bom, eu destaquei aqui a identidade da contemporaneidade, isto é, hoje, no mundo atual, nós temos percebido que o pensamento acerca de Cristo tem sido um pensamento fundamentado no espírito da época. O que eu quero dizer com isso? Hoje não se tem uma verdade absoluta, cada um cria para si a sua verdade. Isso tem fragmentado o real conhecimento daquilo que é correto. Cada indivíduo cria a sua verdade a partir do seu ponto de vista ou a partir dos seus interesses pessoais. Por isso, nós temos visto hoje o Cristo sendo construído pela mente humana. O ser humano cria a sua ideia do Cristo. E isso está extremamente equivocado. Temos também a ideia do Cristo da religião. Aquele Cristo que está limitado aos dogmas estabelecidos pela religião. Também é uma compreensão equivocada da identidade de Cristo. Nós temos também o Cristo da história, o Cristo que foi construído apenas a partir de um personagem que viveu aqui nesse mundo e que aí foi construído uma história sobre ele. Também é algo equivocado. E temos também a questão do Cristo da teologia. O Cristo que está engessado em doutrinas, dogmas, em um conceito. O Cristo que ele é compreendido simplesmente por um conceito. Não que um conceito teológico não seja importante. Nós vamos falar isso mais à frente nessa videoaula. É importante para nós termos uma referência, mas não podemos limitar a identidade de Cristo apenas a um conceito. A identidade de Cristo, ela é construída, compreendida, reconhecida através das Escrituras. É nas Escrituras Sagradas que nós temos a referência acerca da pessoa de Jesus. Não quero dizer que Jesus está preso a textos, a palavras. Não. Ele é o verbo vivo, ele se faz presente, ele é um ser real. Porém, a sua apresentação, a sua identidade está claramente destacado nesse livro. Portanto, toda a nossa compreensão acerca de Jesus, que pode ser uma compreensão experimental dentro da nossa vivência, dentro do nosso relacionamento com Cristo,
Entretanto, essa nossa compreensão tem que estar balizada nas Escrituras Sagradas, porque ela é a autoridade para revelar, apresentar a pessoa de Jesus. Ainda sobre a identidade de Cristo, nós vamos perceber que ao longo da história, e principalmente nos primeiros séculos depois da era cristã, vão se levantar alguns grupos, alguns movimentos que vão distorcer a real identidade de Cristo. Uns vão ignorar por completo as Escrituras e outros, que é mais perigoso, vão utilizar a Escritura, mas de forma equivocada, para apresentar a sua versão acerca do Cristo. Vou começar aqui, primeiramente, falando sobre o pensamento do mito, isto é, negam a realidade da existência de Jesus. Esse é um movimento que ainda se faz presente, por mais que a Bíblia seja tão clara acerca da existência do Cristo, e até a própria história reconhece a existência de um homem que morou em Nazaré, trabalhou na Galileia, e mesmo com essas evidências, ainda existem pessoas que querem pautar nessa ideia de que Cristo é um mito criado pela religião e que é uma identidade totalmente equivocada. Os ebionitas, que foi um grupo, de pessoas que distorceram a interpretação correta das Escrituras, eles negavam a realidade da natureza divina de Jesus. Eles diziam que Jesus, sim, era um homem perfeito, um grande profeta, um grande líder, porém, ele não era divino. Sendo assim, eles anulavam a realidade da identidade de Cristo, porque nós temos claramente dentro de uma leitura das Escrituras que Jesus, ele mesmo como homem, ele não deixou de ser Deus. Já os docetas, esse outro movimento também herético, eles negavam já a realidade da natureza humana de Jesus. Então, eles entendiam que Jesus era Deus, porém, ele não era humano. Essa questão pode parecer não tão relevante, mas é extremamente perigosa. Isto é, quando nós negamos a natureza humana de Jesus, nós negamos o seu sacrifício. Porque se ele não era humano, a sua obra na cruz não tem efeito sobre a humanidade. E aí nós desconstruímos toda a mensagem do Evangelho. Então, essa identidade também é uma identidade equivocada. Já os arianos, eles já vão negar a integralidade. Preste bem atenção nessa palavra. Integralidade está relacionado a ser integral, plenamente. Para eles, a natureza de Jesus não era extremamente divina. Ele era Deus, mas ele era um Deus não 100%, não na sua integralidade. Ele era um Deus menor. Sendo assim, está desonrando a realidade da divindade máxima de Cristo. E os apolinários, eles vão negar a integralidade da humanidade de Jesus. É o mesmo caso daqueles que negavam a sua natureza humana. Se Jesus não era 100% homem, em alguns momentos ele recorreu aos seus atributos divinos, então a sua obra, a missão lá na cruz não foi uma missão 100% lícita, correta. Sendo assim, nós também desconstruímos, se seguirmos essa compreensão, nós desconstruímos o efeito da obra de Cristo. Isso também é incoerente com uma boa leitura das Escrituras. Bom, depois de abordarmos essas distorções, vamos ver o que realmente uma boa interpretação da Bíblia nos diz acerca da identidade de Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus é o Deus homem, uma pessoa com duas naturezas. Isso está muito claro dentro de uma leitura, principalmente dos evangelhos. E assim também, em toda a Escritura, nós vamos ver claramente
que a Bíblia aponta para esta realidade. Na segunda aula, nós vamos ter, a aula seguinte, nós vamos mostrar as provas acerca da identidade de Jesus, sendo ele divino, assim como também sendo ele 100% humano. Para solidificarmos um pouco mais a nossa compreensão acerca da identidade de Cristo e ampliarmos em alguns aspectos, quero tratar aqui sobre o conceito reformado. Foi um tratado onde eles apontaram várias verdades das Escrituras que deveria ser reconhecido pelas igrejas, ensinado pelas igrejas. E dentro desse corpo doutrinário nós vamos ter um artigo que vai falar sobre Cristo. E é muito importante nós analisarmos. Volto a lembrar que Cristo não pode ser limitado a um conceito. Porém, para que nós não venhamos a distorcer a real identidade de Cristo, um conceito serve para nos trazer aqui uma referência. Então vamos analisar com cuidado. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, igual e de mesma substância com o Pai, havendo chegado à plenitude do tempo, tomou para si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e com as suas debilidades comuns, todavia sem pecado. Então é um conceito bem construído que nos traz uma clareza e que mostra que aquelas concepções estão totalmente equivocadas, porque aqui a gente entende, como segundo as Escrituras nos afirma, Jesus ele é 100% divino, assim como também ele é plenamente humano. No tempo certo, né, ele se encarnou, tomou a forma de homem para cumprir uma missão, tendo as debilidades humanas no sentido de fraqueza, como sono, cansaço, fome, limitação para caminhar, porém ele era sem pecado, sendo que o seu sacrifício foi plenamente cumprido na cruz do Calvário. Terminamos a nossa primeira videoaula do módulo Cristologia. Aguardo vocês na continuidade para continuarmos aprendendo juntos. Obrigado!